Mas, sem o Estado, quem vai construir estradas que vão a lugar nenhum por um preço exorbitante? Um dos argumentos mais patéticos que os estatistas costumam usar para dizer que o anarcocapitalismo é uma utopia é aquele de quem vai construir as estradas sem o Estado. Isso não tem o menor cabimento. A construção de uma estrada envolve 3 pontos principais: o seu traçado, a aquisição das terras e a obra em si. Não há nenhuma razão para achar que só o Estado possa fazer isso. Ao contrário, a participação do Estado nessa empreitada é garantia de que recursos serão mal alocados e de que haverá violação de propriedade. Em uma sociedade anarcocapitalista, uma estrada é construída com recursos de investidores na esperança de que o lucro posterior justifique o gasto. O traçado é definido conforme a demanda dos potenciais consumidores e a aquisição da terra depende de negociação com os atuais proprietários. E ainda por cima, estatistas falam como se as estradas construídas pelo Estado fossem primores do planejamento e da execução. Aqui mesmo em Banânia, não faltam exemplos de estradas ligando nada ao lugar nenhum, feitas com material vagabundo e em péssimo estado de conservação. A Transamazônica talvez seja o melhor exemplo disso, inaugurada em 1972 e ainda hoje inacabada. Nossas melhores estradas são justamente aquelas que estão sob a concessão de empresas privadas, que, pelo menos, têm alguns incentivos corretos para administrá-las razoavelmente. Ainda assim, esse modelo está longe do ideal, pois tais empresas costumam pertencer aos amigos do rei, de quem ganham o privilégio de explorarem algo que foi construído com dinheiro roubado dos pagadores de impostos. Mas problemas desse tipo não são exclusividade nossa. Eles surgem onde quer que o Estado invente de construir estradas, inclusive em países do dito primeiro mundo. Um caso recente e emblemático é o que vem acontecendo em Montenegro, um pequeno país europeu na região dos Balcãs. Com cerca de 620 mil habitantes e 14 mil quilômetros quadrados, Montenegro é menor do que Sergipe. Durante muito tempo, fez parte da Iugoslávia, tornando-se independente apenas em 2006. Em 2008, o governo montenegrino propôs a construção de uma rodovia com 171 quilômetros de extensão, saindo de Bar, um importante porto no sul do país, passando pela capital Podgorica e chegando a Boljare, uma vila na fronteira com a Sérvia. A ideia era de que essa rodovia servisse como uma rota de escoamento da produção dos Balcãs via porto de Bar. Até aí ótimo, o papel aceita tudo. Na prática, as coisas se tornaram bem mais complicadas. Como a região é bastante montanhosa, o projeto previa a construção de 50 túneis e 95 pontes. E isso em uma distância pequena, equivalente àquela entre São Paulo e Aparecida. Não seria fácil, portanto, construir a bendita rodovia. Pois bem, em 2009, um consórcio croata assinou o contrato para começar a construção. Em outubro de 2009, houve uma cerimônia de abertura toda pomposa com a participação dos primeiros ministros de Montenegro, da Sérvia e da Croácia. Porém, 8 meses depois, o consórcio croata não entregou as garantias bancárias e o contrato foi cancelado. Em 2010, um consórcio greco-israelense assumiu a empreitada, mas também não apresentou as garantias bancárias e teve o contrato cancelado. O negócio ficava cada vez mais difícil. Em 2011, o governo montenegrino teve a brilhante ideia de começar negociações com a China. Em 2014, as partes se acertaram. Montenegro tomou um empréstimo de $1 bilhão de um banco chinês. Note, o produto interno bruto de Montenegro fica em torno de $5 bilhões. Então, só nessa brincadeira, o país comprometeu cerca de 20% de sua produção anual. E quem foi contratado com esse dinheiro? Uma empresa estatal chinesa, claro. A China Road and Bridge Corporation se tornou a responsável pela execução do projeto. Em 2015, as obras finalmente começaram, partindo da capital Podgorica em direção à fronteira com a Sérvia. A previsão era terminar esse trecho em 2019. Terminaram? Claro que não, né? Por enquanto, tudo o que estão construindo é um trecho de 41 quilômetros, saindo de Podgorica e chegando a Matesevo, um pequeno vilarejo no meio do nada.
Nesse pequeno trecho, já gastaram 944 milhões de dólares, ou seja, quase todo o empréstimo que haviam tomado. Se tudo der certo, esse trecho será inaugurado em novembro deste ano. Em julho começa o prazo para o início da quitação do empréstimo, antes mesmo do trecho ficar pronto. O contrato que Montenegro assinou com a China foi tão bom quanto aquele assinado por Ditadoria. Quer dizer, foi bom para a China. Caso o empréstimo não seja pago, uma comissão de arbitragem em Pequim pode obrigar Montenegro a ceder à China a gestão de importantes infraestruturas. Isso não aconteceu por acaso. A China tem um projeto de expansão nos Balcãs. E veja, se dividirmos os 944 milhões de dólares gastos nos 41 quilômetros que devem ficar prontos em novembro, teremos um custo de 23 milhões de dólares por quilômetro construído. É a rodovia mais cara do mundo. Antes disso, o recorde era de uma rodovia em Uganda, que havia custado 9,2 milhões de dólares por quilômetro. Pior, para terminar os 130 quilômetros restantes, estimam-se que serão necessários mais 1,2 bilhão de dólares. Sabemos, contudo, que esse valor vai aumentar muito. E sem os trechos entre Bar e Podgorica e entre Matecevo e a fronteira com a Sérvia, a rodovia é inútil. Há um sério risco dessa farra quebrar o país. Qualquer que seja o desfecho, a conta irá para os senhores bovinos gadosos montenegrinos. Realmente, confiar no Estado para construir estradas é um negócio da China.